E para falar sobre o tratamento dos dependentes químicos em São Luís, conversamos agora com o coordenador do CAPS AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas do Maranhão, Marcelo Costa, e com o médico psiquiatra Rui Palhano. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Doutor Marcelo, onde fica o CAPS aqui em São Luís? O CAPS se localiza no Monte Castelo, na rua Conde Deus, sem número, próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição e à Unina Rodrigues. Como é feito o atendimento nesses locais também? Existem os que são administrados pelo Estado e alguns que são pela Prefeitura, é isso? Isso, na verdade, hoje só temos 2 serviços como especialistas no tratamento de álcool e drogas. É o CAPS AD estadual e um serviço que é municipal, né, que funciona também no bairro do Monte Castelo. Todos os 2 serviços são porta aberta, ou seja, os pacientes podem chegar por demanda espontânea, sem necessitar de um encaminhamento prévio, né? Onde basta, acompanhado de um familiar, ele procurar a equipe para um atendimento, um acolhimento e ver as necessidades que precisam de tratamento. Doutor Rui, uma pergunta do Rogério Melo, morador do Coafuma. No meu ponto de vista, o álcool é uma das principais causas de conflitos familiares, pois o dependente foge da sua personalidade, o que faz com que todos os membros da família sofram. Ele quer saber a sua opinião sobre isso. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que o consumo patológico de bebida alcoólica constitui um problema gravíssimo no mundo. E um fato interessante é que boa parte dos usuários de drogas, que não seja o álcool, eles iniciam por aí, quer dizer, grande parte, talvez em torno de 80% a 90% de quem usa drogas, bebem. E isso é uma condição que acaba facilitando o ingresso nessa carreira de uso de drogas, sem ser o álcool. E acaba destruindo realmente a família. Sem dúvida, o acompanhamento da família, mesmo sendo levando para os CAPs, por exemplo, doutor Marcelo, é muito importante. Sem sombra de dúvida, nós no CAPS a gente não aceita que o paciente busque o tratamento se não tiver acompanhado de um familiar. Lógico, o CAPS não trabalha também só com essa demanda. Nós fazemos operações na rua e acabamos atendendo pacientes que são moradores de rua, que já têm 10, 20 anos de desvinculados de suas famílias. Mas a principal busca, nesse caso, são encontrar familiares, amigos ou pessoas que possam ajudar a compartilhar o tratamento junto com a instituição. Quem são os profissionais que fazem atendimento a essas pessoas que procuram ou que são levadas até o CAPS? Hoje nós temos 3 médicos psiquiatras, né? Um médico clínico e uma equipe multiprofissional formada de enfermeiros, técnicos de enfermagem, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, todo um staff para que possa não tratar só a parte mental do paciente e clínica, mas sim também reintroduzi-lo em atividades sociais e laborais, voltar a uma vida normal, como todos nós deveríamos ter, né? Uma pergunta do Cláudio Antônio Santos, morador da Coab. Como ajudar um jovem que está iniciando nas drogas sem contar para a família? É muito difícil. Parte do princípio de que a droga, de que o dependente químico, ele tem que assumir primeiramente o seu problema, né? E para assumir esse problema, sem a participação de outros que possam dar apoio e sustentação nesse caso, é muito difícil. Porque se ele não quer assumir para a família, ele não quer assumir para aquele vínculo social que ele tem, ele, na verdade, ele não está querendo enfrentar, de frente, realmente enfrentar essa situação como deveria ser. Vai ter muita dificuldade em relação a outros que têm apoios familiares para enfrentar o problema. Até porque é um problema com solução continuada, né? Deve ser sempre levado muito a sério. Doutor Rui, o Roberto Lima, do São Cristóvão, pergunta por que alguns usuários de drogas deixam mais facilmente o uso delas do que outros. Pois é, isso tem a ver com a existência de outros problemas um dos fatores, além da questão do uso de drogas. Então, por exemplo, a gente trabalha hoje com o conceito de comorbidade. E a gente sabe que esse conceito está relacionado à existência de outros transtornos mentais, além da dependência química. Então, os portadores de outros transtornos que são dependentes de droga têm muito mais dificuldade em se recuperarem do que aqueles que só são dependentes de droga. Isso é um indicador importante. Outro fator, a coexistência de apoio familiar. Quer dizer, as pessoas que têm um apoio social, um apoio familiar, se recuperam com muito mais facilidade do que aquela pessoa que está absolutamente à mercê da sua doença, não tem recurso nenhum. A inserção social também é um outro fator preditivo de recuperação. Então, hoje você considera um conjunto de situações que podem ou não facilitar a recuperação desses pacientes. As pessoas mais sofridas, mais pobres, mais carentes, em geral, a recuperação são mais difíceis. Doutor, tem uma pergunta aqui da Dolores Silva, do Parque Atenas. Ela quer saber se alguns vícios passam de geração em geração.
A dependência é uma condição hoje que está no foco dos estudos de genética. As pessoas, por exemplo, dependentes de drogas, em geral, vêm de famílias com dependências estabelecidas, mesmo que não seja só para aquela droga específica. Por exemplo, em torno de 38% de dependentes de álcool vêm de famílias com alcoólatras. E outros transtornos psiquiátricos, que é hoje o grande enfoque da saúde mental, justamente identificar a existência desses transtornos, tem a ver com a genética também. Então, há uma vulnerabilidade para a dependência, para todos os tipos de droga, entre as quais tabagismo, alcoolismo e dependência química de outras drogas, e que compete ao médico e à equipe psicossocial que for examinar esse paciente a dimensão disso, e a prevalência disso no conceito e no diagnóstico desse paciente. Doutor Marcelo, como é a evolução dessas pessoas que estão em tratamento no CAPS? Há, por exemplo, pacientes que podem já ir para casa e não ter mais nenhum contato com aqueles profissionais, e também há aqueles pacientes que por toda a vida vão precisar de um acompanhamento? A dependência química é uma doença crônica. Por ser uma doença crônica, ela não é cabível de cura, mas de controle. Esse controle é eterno, né? Daí a necessidade dos grupos de autoajuda, os AA, os NA, os Narcóticos Anônimos, como uma forma de manter esse cidadão afastado das drogas. Muitos dos pacientes que já passaram pelo CAPS, que tiveram um bom rendimento no tratamento, já retornaram ao convívio social, estão trabalhando, eles perdem realmente um pouco o vínculo com o estabelecimento de saúde. Porém, outros vão precisar de, como o Dr. Rui colocou, de um tratamento mais constante, porque vão estar tendo sempre recaídas. Geralmente são pessoas mais vulneráveis dentro da família e da sociedade, pessoas com pouco nível cognitivo, não adquiriram capacidades laborais. São pessoas realmente que não estão conseguindo se reinserir socialmente, não estão conseguindo fazer parte da reinserção. Esses são cabíveis de um acompanhamento mais de perto e muitas das vezes até de internações, onde a gente tem dentro da rede do Estado o Hospital Nina Rodrigues como referência de 28 leitos para fazer essas internações em casos necessários. Agora, a nossa rede de atendimento do CAPS, por exemplo, ela consegue absorver toda a demanda que nós temos de pessoas usuárias de drogas? De maneira nenhuma. A rede que nós temos hoje do Estado é formada pelo CAPS-AD, por um CAPS-3, pelo Hospital Nina Rodrigues, com enfermarias de álcool e drogas e ambulatórios. Porém, a boa parte dos procedimentos na área de saúde mental, eles são vinculados aos municípios. Né? Esses recursos são vinculados à atenção básica. Então, cabe aos municípios, não falo só da capital, mas dos municípios de forma geral, programarem ou reestruturarem sua rede de atenção psicossocial. Por exemplo, hoje, como eu coloquei no início da entrevista, só temos um CAPS que trata de álcool e droga dentro do município de São Luís. Como esse CAPS vai atender uma população de São Luís que beira 1,5 milhão de habitantes? Onde sabe-se que um CAPS-AD está para 100 mil habitantes. Deviam ter pelo menos 10 CAPS no município. E isso é um papel estritamente da Prefeitura de São Luís, não é do Estado. Doutor Rui, uma pergunta da Maria dos Remédios. Ela quer saber o seguinte: qual o melhor procedimento com um jovem que está se tratando com o uso de drogas? Ele está com início de crise depressiva. Pois é, coincide justamente com aquela colocação que eu havia feito. A existência de outras doenças mentais e dependência química, seja de que droga for, é um agravante hoje importantíssimo. E depressão, por exemplo, responde por mais da metade dessas ocorrências. Quer dizer, é comum você encontrar no dependente de álcool, dependente de cigarro, dependente de crack, essas situações, transtornos de personalidade, ocorrências de depressão, transtornos de ansiedade, fobias. Esse quadro todo acaba agravando o desenvolvimento do tratamento e prejudicando muito esses pacientes. Doutor Rui, muito obrigado. Doutor Marcelo, só confirmando então o endereço do CAPS-AD. O endereço é no Monte Castelo, na rua Conde Deus, sem número. O telefone é 3236-4741. Meu telefone institucional é 9141-9753. A gente tem uma equipe lá para atender a população e as demandas das famílias, que são as principais agredidas com a dependência química. É importante, então, o senhor repetiu o seu telefone celular. 9141-9753. Estamos disponíveis 24 horas para atender essas pessoas. Muito obrigado aos dois pela presença. Obrigado. Obrigado.